Meu nome é Edson Cabral, vou fazer aqui uma apresentação protocolar de uma saudação para os senhores, para iniciar nossa sessão de hoje da leitura da lógica de Hegel, referente aos parágrafos 101 e 102, especificamente. Então, saudações a todos, sejam bem-vindos à nossa sessão de leitura da Enciclopédia das Ciências Filosóficas do Grupo de Estudo Hegel, uma atividade vinculada ao Laboratório de Estudos Hegelianos do curso de Filosofia da Universidade Estadual do Acaraú, sob a supervisão do professor Marcos Fábio Nicolau. Meu nome é Edson Cabral, também conhecido pelo sobrenome Cabral, e sou professor do curso de Filosofia da UVA. Vou coordenar hoje, então, essa sessão, certo, senhores? Lembrando também que nossa dinâmica de leitura abrange os parágrafos e notas de Hegel, né? Deixamos adendos e comentários para debate no decorrer da sessão. Então, iniciamos essas discussões hoje dos parágrafos 101 e 102 da obra da Lógica de Hegel. O volume que eu vou me servir é da Enciclopédia das Ciências Filosóficas, volume 1 em epítome, da editora da edição 70, sob tradução do Arthur Mourão. Talvez tenha uma diferença nas dos senhores, mas acredito que isso não deva ser um problema incontornável. Então, diante disso, obrigado pela atenção e vamos dar início à nossa exposição. A nossa exposição será constituída de 3 momentos. O primeiro momento será uma exposição recapitulativa das mediações anteriores, que foram objeto de apreciações das 8 primeiras sessões, né? Mediações que sejam fundamentais para elucidar ou esclarecer passagens desses parágrafos 101 e 102. Pela forma como Hegel encaminha suas considerações, as mediações elas sempre são acumulativas, né? Então você tem que aspectos que estão envolvidos na quantidade do parágrafo 101 e 102, a quantidade determinada, o quanto, que estão vinculados a momentos anteriores. Então eu vou me apropriar rapidamente de certas questões que já foram apresentadas para salientar o peso que essas mediações anteriores, repito, já apresentadas por alguns colegas, elas conferem as considerações analíticas desses parágrafos. Então, no primeiro momento, faremos essa primeira recapitulação dessas mediações fundamentais necessárias aos parágrafos que nós vamos discutir. No segundo momento, nós faremos uma análise propriamente dita dos parágrafos 101 e 102, buscando reposicionar o significado daquelas mediações que eu me detive no primeiro momento, para enfrentar o problema da quantidade determinada, certo? Então, primeiro momento, uma exposição mais geral, segundo momento, uma exposição mais específica dos 2 parágrafos. A título conclusivo, nós passaremos ao terceiro momento, onde nós faremos alguma referência en passant de alguns fenômenos referenciais da matemática e da própria história da filosofia e da física, para que nós possamos, de certa forma, compreender esses fenômenos à luz das conceituações de Hegel. Então, por exemplo, vamos fazer referência aqui como seria resolvido o paradoxo de Aquiles e a tartaruga, lá no século VI, por Zenão de Eleia, nós, à luz desses conceitos do quanto, como seria resolvido também a compreensão conceitual de aspectos do cálculo diferencial integral do século XVII, de Newton e Leibniz. E também um paradoxo muito nuclear da mecânica quântica, que é o paradoxo onda-partícula, que praticamente é o aspecto inaugural nas considerações de Einstein no artigo do efeito fotoelétrico. Então, esses 3 fenômenos, por curiosidade intelectual, nós vamos mencionar alguma referência com esse repertório conceitual de Hegel, aplicado nos parágrafos 101 e 102. Certo, senhores? Bem, então vamos iniciar a nossa exposição
Como adiantado anteriormente, nós vamos nos fixar aqui para uma consideração retrospectiva. Na verdade, o que é que nós consideramos fundamental, essa retrospecção de alguns momentos? Porque se nós formos tomar aqui uma referência do professor Christian Iber, lá na apresentação da Ciência da Lógica, nos 3 volumes do esforço de tradução que foi feito da Ciência da Lógica completa, o professor Christian Iber, que faz a apresentação nesse volume aqui do volume 1, ele define que o que está em jogo aqui, na verdade, né, da própria lógica, é também uma tentativa de fundamentação lógica da matemática. Então, nós vamos apresentar aqui alguns aspectos da exposição em Hegel que vão nos permitir compreender filosoficamente algumas nuances da matemática, certo? Isso é exatamente o que está em jogo no primeiro ponto que nós vamos fazer referência aqui, da ciência da lógica, do Hegel, no seu início, quando o Hegel começa pela qualidade e não pela quantidade. Certo? Esse primeiro movimento do Hegel, já é um movimento extremamente estruturado no sentido de uma compreensão filosófico-conceitual da matemática muito específica e também um movimento muito bem pensado para um arremate crítico de certas posições filosóficas da matemática, na história da matemática. Tem 2 posições, pelo menos, que o Hegel se afasta aqui. A posição de Platão, que está posta lá no Timeu, onde ele acredita que as estruturas últimas delineadoras da natureza são estruturas matemáticas, geométricas, puras, portanto, são quantidades puras, que estão com o fundamento metafísico da totalidade. E outro movimento é o movimento de Kant, onde ele vai pensar a matemática como um juízo sintético a priori, portanto, como uma construção de uma construção pura, onde você tem uma aquisição da razão. O Hegel vai transformar isso de uma maneira distinta. Ele não vai começar pela quantidade, como a tradição assim seguiu, principalmente na esteira do pensamento de Platão e remodelada por Aristóteles. Ele vai inverter, vai começar pela qualidade. Isso é fundamental. Porque o Hegel vai pensar a lógica, apesar de ser uma discussão de formas necessárias e determinações do pensamento, mas é um pensamento que está posto dentro de uma imanência, dentro de uma natureza. Então, a ciência da lógica seus conteúdos são formas de pensar na sua conexão genética, mas formas de pensar que estão explícitas no segundo momento do sistema, na filosofia da natureza. Então, o Hegel já pensa a natureza a partir da qualidade. E já pensa essa natureza na sua forma pura de pensar, estruturada a partir da qualidade. Então, é um problema que é muito levantado nas discussões em torno da lógica de Hegel, que é por que a lógica de Hegel, a determinação qualitativa, é anterior à quantitativa. Isso é fundamental aqui para a compreensão da matemática. E a matemática não vai ser um puro pensar, a matemática não vai ser um puro número, né? A matemática, na quantidade pura, na quantidade determinada, nos parágrafos 99, 100, 101 e 102, e depois na conclusão, como grau, como relação, ela é pensada como uma aglutinação de uma situação tardia da qualidade, quando ela alcança aquele ser para si, quando ela já é uma infinitude, já é uma plenitude, uma realização, e aí esse momento do ser aí, já tardio, já finalizador, ele migra para as considerações de cunho quantitativo, certo? Então, essa questão é interessante porque ela já delineia a estrutura do argumento de reformulação da filosofia da matemática, presente na obra do Hegel. É uma proposta de que a matemática seja, na verdade, né, uma objetivação ideal
Ela não é uma objetivação de um suprassensível, de uma pura forma, mas ela está dentro de um complexo de determinação entre qualidade e quantidade, certo? Então, dito isso, eu vou fazer essas considerações para que, porventura, essas questões fiquem um pouco mais claras. Bem, em primeiro lugar, há de se colocar que essa prioridade da qualidade sobre a quantidade em Hegel, na lógica, está fundamentada no fato de que a quantidade constitui o mais abstrato frente à qualidade. Então, na verdade, o Hegel prefere começar com menos abstrato, no sentido, né, de colocar a qualidade como pressuposto para a quantidade. Isso você pode ler o seguinte: na quantidade já está pressuposta a qualidade, você pode ler que a quantidade pressupõe a qualidade. Então, todas as discussões que nós fomos levantar no segundo momento sobre a especificidade da quantidade, principalmente nos parágrafos 101 e 102, nós deveremos ter em mente essa pressuposição. Em nenhum momento o número ou a quantidade em Hegel é uma grandeza que não presentifica as tensões da qualidade, principalmente duas tensões internas, que é a tensão da atração e a tensão da repulsão, sob a forma da continuidade e da descrição. Essas categorias elas são fundamentais para entender o conceito de número, por exemplo, o conceito que está como consequência do quantum. Certo? Então, retomando, em Hegel, a prioridade da qualidade sobre a quantidade é fundamentada no fato de que a quantidade é o mais abstrato. Portanto, eu tenho que, de certa forma, nós estamos dentro de uma abstração, mas os níveis de abstração são diferentes, e eu preciso começar com aquilo que me dê o constituto, né, vamos dizer assim, objetivo ideal, que seria, no fato, o complexo das qualidades. Então, o Hegel parte para considerar o ser. Aqui mais uma observação, por gentileza, que eu esqueci. A diferença entre a determinidade qualitativa, e isso é interessante aqui, mais um ponto que eu não poderia deixar de lado. A determinidade qualitativa, a qualidade, consiste no fato que a determinidade qualitativa é do tipo que é. Ela é determinidade que é, porque está numa unidade imediata com o ser. Então, ele começa com o ser na lógica, porque aquelas determinidades são determinidades do tipo que é. São aspectos qualitativos que estão presentes no ser, né? De modo que a alteração dessas determinidades qualitativas alteram o próprio ser. Então, você pode pensar o ser, esse primeiro momento da lógica, né? Vamos dizer, relembrando aqui, nós temos 3 momentos decisivos aqui nesse primeiro livro da lógica na doutrina do ser, que é o momento da determinidade ou qualidade, a segunda seção da quantidade e a terceira seção da medida, certo? Então, você começa na primeira seção com a determinidade ou qualidade, porque são determinidades que alteram o ser. Cada vez que você tem uma contradição interna ou uma relação interna entre uma qualidade e algo que está posto ali como uma contradição dessa qualidade, você tem uma mudança do nível do ser. Então, o ser começa com essas discussões onde as qualidades vão ganhando movimento, elas vão ganhando processualidade, e elas vão, nessa inter-relação de qualidades, elas vão gerando alterações do ser. Essa alteração chega a um ponto em que não é possível mais, o ser está praticamente já com todas as possibilidades de alterações processuais esgotadas, e aí eu posso olhar o ser, que é a qualidade, dentro desse complexo, a partir dessas relações quantitativas, certo? Então, quando aparece o número, eu estou tratando com elementos qualitativos que esgotaram certas possibilidades, que vão se transformar naquilo que o Hegel denomina de uno, ou naquilo que ele tardiamente vai com o conceito de número, de um.
Então, voltando aqui, o ser, que é complexo de determinantes qualitativas do tipo que é. Outra conclusão que nós chegamos até aqui, que a alteração de alguma determinante qualitativa altera o próprio ser. A primeira conclusão aqui que a gente tira, que não é, bem, só de forma ainda resolutiva, que é a questão do quanto pressupõe a questão do que, como já resolvida. E que a questão do quanto significa relações entre aqueles ques, aquelas alterações, aquelas qualidades que já foram alcançadas dentro da sua máxima maturação. A quantidade, portanto, é determinação indiferente. Olha que interessante aqui. Se a qualidade, quando altera o ser, a quantidade é uma alteração indiferente. Ela não altera a identidade do ser. Então, nós podemos dizer o seguinte, que temos dois tipos de determinações dentro da estrutura do livro 1 da Ciência da Lógica. Primeiro, nós estamos no momento do ser. O ser que passa pelos três pontos mediais. Ser, puro, ser aí, o ser para si. Nesse momento, você tem determinações alteradoras do ser. Depois, quando essas alterações elas chegam na sua maturação, nós passamos para a segunda seção, que é a seção da grandeza, que você tem a quantidade, o quanto e a relação quantitativa. Nessas, são alterações indiferentes ao ser, portanto, são inalteradoras, elas não provocam nenhuma alteração. É o que o Hegel vai dizer, que uma quantificação não vai mudar a condição qualitativa, ontológica do ser. Né? Mais tarde, se eu vou dar exemplo sobre isso, vai ficar um pouco mais claro. Bem, colocadas essas questões, eu vou falar rapidamente aqui, traçar nesse primeiro momento ainda, dentro dessa tentativa remissiva de alcançar algumas categorias que foram discutidas, que sejam tensionais e propositivas para os nossos objetivos, nós vamos passar rapidamente do ser puro para o ser para si. Porque entenda, no momento da quantidade, é o momento em que o ser para si, a última categoria lógica do ser, ele acabado, ele pode ser considerado do ponto de vista da quantidade. Então, eu preciso da transposição do ser para si em quantidade. Para chegar nesse ponto, eu vou rapidamente estabelecer algumas figuras que foram discutidas aqui. Apenas en passant, porque alguns colegas já fizeram isso com mais apropriação, com mais minúcia. Isso aqui será apenas para reter certos aspectos. Então, lembremos aqui, nós temos o ser puro no início, como ser na sua imediatidade, na sua indeterminação. Portanto, as figuras aí você tem um ser puro e tem diante de si o nada puro, e diante dessas duas instâncias você tem aquela primeira marca fundamental da lógica do Hegel, que é o devir, né, como a condição ineliminável do ser, de sair de si, de relacionar-se. Né? Esse ser aí, como um ser da imediatidade indeterminada, ele tem determinações do tipo que como nós já falamos. Embora ele seja um ser indeterminado, nós estamos no início da lógica, ele tem, dentro da sua indeterminação, a determinação de ser indeterminado. Portanto, ele tem qualidades que começam a fazer fluir aquela sua condição ineliminável de devir, de processo. E aí esse ser agora não mais puro, ele vira ser aí determinado, com determinações do tipo que você pode traduzir como qualidades. Esse ser aí, como qualidade, ele apresenta uma realidade, uma negação, e aí ele vai para a figura do ser aí como algo. Do ser aí como algo, ele se coloca frente a um outro, né? Um algo, reconhece um outro algo, e aí ele afirma um outro. Esse outro é reconhecido como outro de si. Então, você vê o movimento, ser puro, indeterminado, primeira determinação, primeira qualidade, e aí ele começa a nesse ser aí agora com qualidade alteradora,
ele começa a se desdobrar e reconhecer uma outra qualidade como ser outro, mas esse ser outro é o ser outro de si, e aí você vai avançando nessas categorias e deságua naquilo que a gente vai colocar como um complexo de qualidades. Um complexo de qualidades que vai se interrelacionando, certo? O cume dessa discussão é a conceituação de limite. O limite como algo finito. Então, nós temos ainda o ser, agora o ser aí como limite de qualidades, como complexo de qualidades, mas ainda um ser finito. Um ser finito que tem, por um lado, um rebaixamento à barreira e o outro um rebaixamento ao dever ser. Muito bem, essas duas determinações do ser finito, do final do ser aí, elas se complementam no infinito, e aí você tem a primeira figura do ser para si, que é o infinito finitizado. Tudo bem? Esse ser infinito finitizado, agora esse ser que você está no ser aí, que é um ser prêmio de qualidades que agora vão se amadurecer com mais plenitude, se realiza no sentido mais elevado. Essa lógica do ser aí, Hegel fundamenta a necessidade do idealismo objetivo, é uma passagem interessante, que foi colocado no comentário também do professor Christian Niebuhr, na apresentação, ele diz, olha, com isso, na hora que eu reconheço essa lógica do infinito afirmativo, né, desse infinito finitizado, eu reconheço a premissa, um padrão para a crítica de outros sistemas filosóficos, que é a questão exatamente do idealismo objetivo. Você está diante de qualidades que têm objetividade, que elas têm relações, que elas provocam alterações e elas provocam mudança de estatutos. Bem, a tensão deságua em várias figuras do ser para si. Certo? E apenas para completar, para não deixar aqui suspenso, já estamos finalizando esse primeiro momento, nós temos aqui uma questão interessante que é a aparição de duas categorias que vão ser fundamentais. Nós fizemos essa pré-eleção para que agora nós pudéssemos reter essas duas categorias. Como anunciei anteriormente, essa retrospectiva em relação a algumas figuras da lógica do ser aí, do ser para si, elas intencionavam buscar capturar essas duas categorias que vão emergir no final do ser para si. É a categoria da repulsão e a categoria da atração. Portanto, vão surgir duas disposições intrínsecas no ser para si, que é uma categoria de atrair e a categoria de repulsar, categoria de repelir. Vamos ver só como isso se dá de uma maneira também rápida, mas apesar de ser fundamental de ser colocada dessa forma, mas elementar e fundamental para as nossas discussões. Nós temos aqui, como foi colocado, o ser lá finito, no ser para si, se transforma num infinito finitizado. Das suas tensões, ele se apresenta como um ser para si e um ser para uno, certo? O ser passa a se apresentar como um si real ou um uno imutável. Então, você vê, o ser, no momento que ele se transforma num ser mais robusto, com qualidades já infinitamente postas, ele começa a apresentar um traço constitutivo deste momento mais tardio do ser para si, que é o traço da repulsão e o traço da atração. E aí, na repulsão, o uno indivisível se repele de si, aquele uno começa a se repelir,
É como se as qualidades começassem a reconhecer a alteridade da outra e a procurar uma determinação própria, uma finitude dentro daquele infinito de qualidades, e a atração faz o movimento oposto de atrair os múltiplos unos que daí decorreram, certo? Você vê que aqui tem uma ideia interessante que nós vamos trabalhar lá na parte específica da nossa apresentação, que é a ideia da continuidade e a ideia da descrição. Olha, o ser como conjunto de qualidades, né? Essas conjunto de qualidades que se reconhecem umas às outras como diferentes de si, elas agora assumem uma infinitude dentro da finitude do ser, e elas passam a repulsar-se intrinsecamente, intimamente, num movimento de afastamento dessas qualidades, mas ao mesmo tempo também tem um contramovimento de atração desses múltiplos que decorrem dessa repulsão. Então, se nós fôssemos fazer aqui uma imagem, é como se fosse algo que é contínuo, as qualidades que vão se desdobrando umas das outras, em determinado momento elas se transformam por um movimento de afastamento, de repulsão, numa espécie de tendência a que cada uma delas fosse reconhecida independente de ser uma unidade, de ser algo indissociável, de ser um contínuo. Então, tem um movimento aqui na repulsão e um movimento aqui na atração que vai formatar as figuras do uno, as figuras da individualidade. Então, você tem agora um ser com múltiplas individualidades agora geradas a partir desse movimento de repulsão e de atração, certo? Nós voltaremos a essas questões da atração e da repulsão oportunamente no segundo momento, na parte em que nós apresentaremos como isso vai tensionar a quantidade pura para a quantidade finita. Apresentadas essas nuances gerais, finalizamos o primeiro momento dessas retrospectivas mediais de certas categorias da lógica do ser aí e do ser para si. E agora entramos no segundo momento, que é o momento da grandeza, certo? Eu vou fazer algumas leituras, alguns comentários, e esses comentários foram extraídos, na sua maior parte, de um artigo muito bem construído, de uma autora chamada Ângela Gonçalves, que está presente na revista Opinião Filosófica de Porto Alegre, no volume 8, número 2, de 2017. Esse artigo intitulado A Quantidade em Hegel, ela perpassa aqui o conjunto dessas apreciações. Portanto, aqui eu vou fazer algumas paráfrases da Ângela Gonçalves, tentando extrair elementos fundamentais aqui dessa grandeza, desse segundo momento da seção 2 da Ciência da Lógica, volume 1 de Hegel. Muito bem, quais os conceitos aqui presentes que nós vamos nos debruçar e nós vamos salientar? Os conceitos aqui no segundo momento, da grandeza, são de atração, repulsão, continuidade e descrição. Esses são pelo menos os quatro modos fundamentais que eu aprecio dentro desse conjunto de discussões da passagem da primeira sessão para a segunda sessão, da passagem do ser para si para a quantidade pura, certo? Então, vamos ver se a gente localiza esses quatro conceitos dentro das nossas considerações. Então, a primeira questão a anotar é que a diferença decisiva entre quantidade e qualidade constitui, como vimos, no fato de que, apesar da alteração da quantidade, a identidade daquilo que é alterado continua subsistindo. Então, a primeira questão é que o ser para si chega num momento de maturação, de um momento decisivo, de realização tão infinita, vamos dizer, que agora ele pode se apresentar como um uno, né? Ele pode se apresentar como algo que vai dispensar o olhar para as qualidades, porque as qualidades já alcançaram
o status das relações possíveis de atração e de repulsão. Diante disso, eu posso traçar aqui essa diferença decisiva que já foi colocada no início da nossa exposição entre qualidade e quantidade. Porque agora, apesar da qualidade ser o momento da alteração propiciada pela qualidade, eu agora não tenho mais essas alterações da qualidade. Justamente porque o Separaci alcança esse estatuto, né? E agora o que eu tenho é alterações de quantidade que são alterações que não modificam a identidade daquilo que é alterado. Portanto, aquilo que é alterado continua subsistindo tal como é. Um objeto, sob o ponto de vista dessa quantidade, ele permanece o que é, independente do fato de ser feito comparação maior ou menor do que um outro objeto, né? Evidentemente. Aqui é um exemplo que depois nós vamos voltar. Aquela determinidade, portanto, frente à qual o ser é indiferente, com a qual ele não se altera, quando essa determinação se altera, não é a quantidade, mas é a qualidade. O ser como substrato lógico do desenvolvimento assume, por conseguinte, agora, a figura de uma determinidade cujas contradições lhe são indiferentes. Eu agora posso lidar com contradições da quantidade, por exemplo, contradições entre continuidade e discrição, que nós vamos trabalhar, tensionar essas relações, e isso não vai provocar nenhuma mudança. O Hegel distingue, entre quantidade pura indeterminada e quantidade determinada, o chamado quantum. A quantidade pura, por exemplo, é onde aquele complexo, nós vamos trabalhar isso com um pouco mais calma, só estou adiantando para que os senhores tenham uma diretriz agora de onde nossos comentários desaguarão. A quantidade pura, portanto, é a quantidade onde determinadas tensões entre a atração e repulsão travestidas de continuidade e discrição, essas tensões, elas não vão provocar nenhuma modificação, certo? E ela será pura quando ela trata, por exemplo, vamos dar aqui uma referência ilustrativa pelo próprio Hegel, pelas mãos do próprio Hegel, como a questão do espaço. Então, você pode ter um conceito de espaço, do espaço puro, portanto, é um conceito de quantidade pura, onde as tensões entre seus constituintes, entre a continuidade e a discrição, estão ainda presentes, mas que você não tem uma resolução disso numa unidade. É como se você tivesse aqui, por exemplo, a quantidade pura, essas tensões, elas são ainda, vamos dizer assim, em si. Elas não são resolvidas, se eu posso utilizar essa expressão aqui. Enquanto que a quantidade determinada, por exemplo, um espaço determinado, eu já tenho uma resolução daquelas tensões. Se eu considero um espaço, por exemplo, como determinado, como um espaço XY de uma área de um determinado retângulo, você, por conta da determinação que foi imposta, você resolveu a infinitude da continuidade dos parâmetros da quantidade que foram dadas pelas referências XY postas. Então, uma folha seria uma resolutibilidade, uma quantidade determinada de um espaço puro. Portanto, o espaço que é determinado, ele contém as mesmas tensões no outro nível que as tensões presentes no espaço indeterminado, no espaço puro. Então, ambos os conceitos, e aqui vamos trazer aquilo que nós fizemos o esforço de localizar no primeiro momento dessa exposição, que é o reconhecimento da atração e da repulsão, né? Como partes presentes no Separaci. Entendam, novamente aqui, jogo com os senhores essa dialética, que ela não pode ser abandonada em nenhum momento. Se nós estamos trabalhando agora com quantidades, essas quantidades são qualidades que chegaram a um determinado estágio de compactação, que elas só podem ser apreciadas como
unos diferenciados. Então, mas dentro de cada uma dessas qualidades, dessas quantidades, perdão, existem as mesmas tensões que passavam pela qualidade. Porque quantidade não é algo distinto completamente, ontologicamente, da qualidade. São formas distintas de observar as relações que as qualidades assumem. Né? Isso é uma reformulação da filosofia da matemática proposta por Hegel. E nós vamos aqui, de certa forma, para e passo, tentar traduzir da forma que possa ficar um pouco mais aclarada. Muito bem. Então, agora, os conceitos atração e repulsão, que estão suprassumidos na categoria da quantidade, vêm lá do ser para si para resolver as questões da infinitude do ser para si, né? Estão suprassumidos na categoria da quantidade. Portanto, a quantidade, novamente, para ficar claro, é um desenvolvimento tardio desses complexos qualitativos anteriores. Esses conceitos de atração e repulsão são agora desenvolvidos até tornar-se momentos da continuidade e momentos da descrição, certo? Para ficar claro aqui, não sei se algumas pessoas são familiarizadas com essa questão da continuidade e da descrição. Isso é uma questão que varre a história da filosofia e também varre a história da ciência moderna. Você, desde dos tempos da Grécia Antiga, existem paradoxos que levam essas duas noções de uma forma embotada. Por exemplo, o paradoxo de Zenão. Uma coisa pode ser cortada infinitamente. Se ela pode ser cortada infinitamente, como é que eu posso numerar algo? Trazendo isso para o âmbito da física moderna, né, a física de Newton, você tem fenômenos, por exemplo, como a luz, né? Pelo menos o Newton não considerava assim, mas outros autores do tempo do Nietzsche do Newton tinham exatamente essa discussão. Qual é o caráter da luz? A luz é discreta ou é contínua? A luz ela assume um comportamento de algo contínuo ou assume um comportamento de algo que é discreto? A posição do Newton é que era algo discreto. Mas depois, já um pouco adiante, essa questão não era tão fácil, porque já no início do século XIX, alguns experimentos mostraram outras características da propagação da luz, como ondas, como algo infinito. Então, mesmo no tempo do Newton, essas questões entre continuidade e descrição, entre algo se espraiar ilimitadamente e algo se apresentar de forma discreta, de forma de um ponto, de forma de uma quantidade finita, era uma discussão nas searas da filosofia da matemática, nas searas da filosofia da física. Então, categorias, por exemplo, como espaço, são categorias infinitas, eram tidas como categorias contínuas. A energia era tida como categoria também contínua. O calor é uma categoria contínua. A eletricidade era categoria contínua, enquanto que a massa, por exemplo, é o clássico exemplo de uma categoria finita. Você tem 2 gramas, 3 gramas. Então, essa tensão, ela habitava os interiores das teorias físicas e das concepções matemáticas de forma como tensões irresolvidas. O Hegel vai ser um dos primeiros autores a dar um acabamento conceitual a essas questões, né? Por isso que, citando o Christian Eber, do início da nossa exposição, a inversão da qualidade em relação à quantidade é uma tentativa de Hegel de dar sustentação lógico-ontológica à matemática. É uma espécie de reformulação da matemática nos moldes ontoteológicos, né? Em termos metafísicos, de supor a quantidade como prêmio de qualidades. O número é o 1, né? que dentro de si contém contradições. Ele é apenas uma formalidade conceitual que resguarda um aspecto tardio do desenvolvimento do ser. Certo? Muito bem, senhores. Então, feito esse adendo, espero que tenha ilustrado de uma forma mais
esclarecedora essa distinção entre continuidade e entre descrição. Continuemos aqui para alcançar outros aspectos que são levantados pela Ângela Gonçalves, naquele artigo que eu já lhes apresentei o título. Bem, é preciso destacar que esses dois conceitos de continuidade e descrição se pressupõem mutuamente. Continuidade significa que significa a continuidade que está dado um algo que prossegue sem interrupções, portanto, é uma coisa que está ali presente, uma Bom, senhores, acho que teve uma queda. Essa queda depois será na energia e a suspensão da exposição será contornada por edição da exposição quando for disponibilizada nas redes sociais. Então, eu vou continuar do ponto onde julgo que a transmissão foi interrompida. Eu dizia que os conceitos de atração e repulsão estão suprassubidos na categoria de quantidade. Não se fala de repulsão e atração de forma direta na quantidade. Você fala de continuidade e de descrição. Acontece que essas categorias, por conta da forma de exposição do Hegel, onde as categorias elas são transmutadas em suprassunções ulteriores, uma vai se desdobrando a outra, o ser puro se desdobra, se reconhece puro na sua imediatidade, e aí reconhece indeterminada, essa indeterminação gera uma qualidade, ele começa a desenvolver determinadas qualidades, etc. Então, desse decorrer, que se transforma em ser aí, ser para si, nas figuras da repulsão e da atração, para resolver o caráter de infinitude das qualidades, das suas infinitude, leia-se aqui, o esgotamento dessas suas possibilidades lógicas. O Hegel, então, passa para a quantidade. Na quantidade, ele vai trabalhar com a questão da continuidade e descrição. Mas agora eu faço aqui a ressalva de que esses conceitos, atração e repulsão, estão suprassumidos.
certo? Então, na hora em que eu tiver ali a tensão do quanto, que é a quantidade determinada, o 1, né? O 2, o 3, as quantidades distintas, o 1 somado, o 1 multiplicado, a sua potência, você pressupõe que esse 1 não é um complexo, é um complexo que eu posso descrever do ponto de vista quantitativo, que agora estou no âmbito da matemática, mas ele é um 1 que representa um ser cujas interioridades e mediações foram suprassumidas, portanto, ali reside internamente, não mais aquela forma mais transfigurada, a figura da repulsão e da atração. Então, por que dito isso? Porque senão você não vai entender. Quando o Hegel for colocar simplesmente, ele faz algumas alusões mais rápidas, embora na ciência da lógica propriamente dita, ele desenvolva isso de uma maneira mais detida, mas lá na enciclopédia, que é o texto que nós estamos tomando como referência, como parâmetro, ele simplesmente cita a relação da continuidade e da descrição como tensões da quantidade resolvidas no quantum, e simplesmente isso fica impossível de você compreender se você não tiver em mente que elas representam por si repulsão e atração suprassumida para entender o conceito de continuidade e entender também o conceito de descrição, certo? Então, dizia que é preciso destacar que esses dois conceitos de continuidade e de descrição se pressupõem reciprocamente. Eles não são conceitos estanques, eles são conceitos de interpenetração, de interreferência, de interpressuposição. Continuidade significa que um algo prossegue sem interrupção. Olha que interessante aqui, o caráter objetivo do idealismo de Hegel. Você está na figura da quantidade pura, na passagem para a quantidade determinada, você está na passagem da consideração do espaço puro para o espaço determinado, de uma grandeza, né? O Hegel prefere não tomar esse dado da grandeza, nas questões do numerar, e você tem, dentro dessas questões do numerar, dentro dessas questões da contagem, você tem a pressuposição de que, mesmo nessas relações, e mesmo nas suas considerações específicas, o 1, o 2, o 3, a soma do 1 com 2, você tem um presente ali internamente, em cada conceito daquele número, algo que prossegue sem interrupção. Algo que se desdobra infinitamente. E aí, inversamente, o conceito de descrição significa que aquele fluxo incessante de algo, do isto, que se espraia de forma incessante, ele interrompe em um determinado momento esse espraiamento e ele se apresenta de forma discreta, como 1, como 2, certo? Então, o fluxo incessante do isto, do algo, ou a apreciação do decaimento desse fluxo incessante em quantidades discretas do algo. Isso aqui nós vamos fazer uma referência interessante no final da nossa exposição, no terceiro momento conclusivo, que nós vamos trabalhar 3 exemplos, como eu anunciei já na parte das apresentações dos momentos constituidores, que vai recair muito para compreender um paradoxo, que é o paradoxo onda-partícula da mecânica quântica, certo? Não é possível, assim, praticamente na literatura filosófica, mesmo contemporânea, poucas alusões para a discussão conceitual do paradoxo onda-partícula, como as compreensões que podem ser trazidas por Hegel ao discutir conceitualmente essas questões do contínuo e do discreto no número. Então, nós vamos trazer isso aqui novamente no final para fazer uma leitura desse paradoxo a partir dessas dois traços que estão presentes aqui na quantidade, né? Na quantidade pura e depois presente na quantidade determinada, no quanto, que é o aspecto
nuclear da nossa exposição. Então, esses dois conceitos se pressupõem continuidade e descrição. A continuidade é algo que prossegue sem interrupção, e a descrição é o estancamento, vamos dizer assim, é a parada desse fluxo incessante da continuidade num determinado isto, num determinado algo, certo? Pois, tudo bem. Embora tudo isso seja a nível de conceitos, né? Evidentemente, não precisamos, então, repor esse alerta. Bem, vamos agora para, dentro desse segundo momento, o momento que nos interessa propriamente dito, que ao qual está sobre minha responsabilidade, embora todas essas tratativas elas corroborem para essa discussão. Mas eu estou agora dentro do segundo momento, vamos dizer assim, na parte específica em onde eu tentarei apresentar questões da quantidade, da passagem da quantidade pura para a quantidade determinada nas discussões do parágrafo 101 e do parágrafo 102, portanto. Muito bem. O primeiro comentário a ser feito aqui, trazendo à tona a bagagem que foi recém-discutida no segundo momento, que a quantidade pressupõe a qualidade, já sabemos. A quantidade é a relação a que está submetida a qualidade, cujo traço característico dessa relação é não alterar as qualidades internas das quantidades envolvidas na relação. Então, eu vou dar dois exemplos aqui que eu disse no início, como essa tensão entre o que é da qualidade e a relação desses algos que estão na qualidade, dessas determinações qualitativas, agora postas na quantidade, como essas relações de quantidade não modificam, né, essas determinações quantitativas. Quando eu somo 1 mais 1, por exemplo, e essa soma me dá o número 2, o número 2 é a composição daquelas partes, né, de 1 mais 1. Mas aquelas partes 1 mais 1, elas estão inalteradas. Elas aparecem agora na relação de soma, de quantidades. Então, vamos colocar aqui dentro daquela planilha macro panorâmica do desvelamento do ser, do desdobramento do ser, vamos dizer assim, né? Desvelamento no sentido do seu vir-a-ser, do seu frenético porvir. Então, o ser alcança essas qualidades se relacionam com repulsão e por atração, o ser conquista uma infinitude, ele vira ser para si, esse ser para si encontra o outro lá reconhecido, o outro ser para si, eles entram nessa relação, eu agora posso quantificar essas relações qualitativas infinitamente consideradas nas suas suprassunções, dentro de numerações, eu tenho o 1 que representa o outro, somo e tenho 2. O 2 não alterou nenhuma daquelas qualificações que estavam infinitamente postas, né? Então, essa questão, ela se confronta completamente com a possibilidade da matemática ser uma espécie de conquista da razão pura, uma espécie de um a priori sintético. O 1 mais 1 igual a 2, para Kant, o 2 é completamente distinto da ideia que está no 1 e da ideia que está no 2. É como se fosse de uma manifestação de algo que é só criado a partir da razão. Ele se distingue completamente das partes anteriores. É algo que acrescenta, portanto, um juízo a priori sintético em relação às suas partes iniciais da sentença. Para Hegel, não. O 2 simplesmente não alterou em nada, 1 e 1. Ele é a junção quantitativa a partir de uma operação de soma, que são as 3 operações fundamentais do quantum, que é a soma, a adição, a multiplicação e a potência, né? Ou seja, são agregados. No fundo, a matemática é um agregado dessas qualidades, mas eu tenho que olhar o número como algo, como um complexo de um ser com qualidades infinitamente postas em relações de repulsão e de atração. Na hora que essas repulsões, essas atrações encontram uma resolução, elas se transformam no quanto, num algo quantificado. Esse algo quantificado é possível de ser numerado. Se é possível de ser numerado,
e ele não se altera nessa simbolização, eu posso pegar um outro algo que também pode ser quantificado, que não se altera com a quantificação, e posso somar. Eu posso somar várias vezes em partes comuns, né? Que aí eu vou transformar essas partes comuns das somas em multiplicação. Eu posso transformar isso numa multiplicação de multiplicação na potência. Certo, senhores? Então, continuando, dados esses dois exemplos de inalterabilidade da condição inicial das quantidades em relação às qualidades suprassumidas, desdobrando esse comentário, eu posso ter a seguinte decorrência. Quem é o 1 da soma 1 mais 1? O uno é a plena realização do ser para si e da qualidade como um todo. Então, se eu transformo a figura do ser para si em uno, e o uno agora se transforma no 1 do quantum. O quantum é a quantidade delimitada, finita, né? Mas a quantidade delimitada finita resguarda ainda por si, vamos ver também, a infinitude e a finitude, porque lá tem a atração e a repulsão. Certo? Vou chamar a atenção isso várias vezes, posso até ser reticente, mas é porque isso é uma reviravolta na compreensão da teoria dos números. Isso não existe na matemática. Não existe, praticamente, na filosofia da matemática, são poucos os exemplos da consideração idealista objetiva, conceitual dos elementos da matemática. Porque dentro da matemática você tem uma demanda de um comando pela teoria dos números. A teoria dos números é o lugar onde eu posso considerar vamos dizer assim, a realidade matemática por si só, em forma de excelência. Essa é toda uma tradição da matemática. Uma outra é uma consideração puramente lógica desses números, né? Que é uma multiplicação, se não me engano, foi imposta por Hilbert, que é uma outra marcação fundamental na história da matemática. Mas você tem, entre essas duas possibilidades, a possibilidade de uma tradição que vem, por um lado, de Platão e deságua, vamos dizer assim, em Kant, como uma autonomização inobjetiva do número, né? Apesar de que em Platão ele funda a realidade, mas ele é insensível, é uma quantidade pura, enquanto que em Kant você tem um sintético a priori, enquanto que em Hilbert tem uma compreensão lógica. O Hegel se estabelece ali numa tradição interessante e talvez muito pouco, vamos dizer assim, apropriada nas searas da filosofia da matemática, onde o humano tem uma condição objetiva, ideal, de momentos categoriais suprassumidos. Então, o 1 mais 1 é o uno, plena realização do ser para si, da qualidade como um todo. Como se dessa passagem da qualidade para a quantidade? Só para retomar aqui essa questão do entendimento do quantum, do número, né? Que é o uno agora transformado em quantum, né? O uno plenamente desenvolvido, ele é infinito em dois sentidos, né? Lá na qualidade, tem um uno plenamente desenvolvido, e eu já tratei isso de algumas maneiras, mesmo que de forma não minuciosa, porque isso foi objeto já de apreciações anteriores. Esse uno, ele é infinito em dois sentidos. No primeiro sentido, ele nega a si mesmo, nos múltiplos unos. No segundo, ele nega a relação com os demais unos e se coloca na relação comigo mesmo. Então, eu nego a si e eu nego os outros. A conclusão dessa dupla negação é o uno plenamente realizado. Significa um voltar-se a si mesmo numa nova imediatidade simples, a quantidade, né? Isso aí é um comentário extraído do artigo de Ângela Gonçalves. O que está presente nessa condição de pleno desenvolvimento do uno, dessa plena realização do ser para si como um todo? O uno significa que, aqui é uma passagem do próprio Hegel, o uno vai significar que é pressuposto recíproco da repulsão e da atração suprassumida. Olha que interessante. O uno, que é a figura tardia do ser para si,
É o momento, então, você já está na figura da transição para a quantidade pura. Ele, para Hegel, né, lá na página 185 do volume 1 da Ciência da Lógica, da editora Voz, da tradução completa, né, da Ciência da Lógica, de 2016, diz Hegel, então, nessa página 185, o uno significa o pressuposto recíproco da repulsão e da atração suprassumida, né? Qualquer resquício de alteridade qualitativa entre o uno e os múltiplos e o qualitativo foi elevado para a unidade mais imediata. Então, qualquer resquício de alteridade de um outro qualitativo ali naquela relação com o uno é elevado para a unidade não mais imediata, mas uma unidade que interioriza as diferenças. Essa unidade que interioriza as diferenças é a unidade que constitui a quantidade pura, certo? Constitui a transição da qualidade na sua última modalidade e a sua forma de transformação em um na quantidade determinada, né? Portanto, tem a mediação aqui, só para ficar claro, para não deixar aqui confuso esse fim que eu me referi, esse ser infinitamente posto, agora como ser uno, ele pode ser apreciado como quantidade pura, né? Voltamos aqui ao exemplo do espaço, onde repulsão e descrição estão colocados como continuidade e como atração, continuidade e descrição, e agora você tem a transição ser, que aqui nós estamos tentando centrar esforços para explicitar um pouco menos monoliticamente, expressar essa passagem ser puro, ser determinado, ou quanto. Muito bem. A quantidade pura é a unificação de dois fatores, a saber, continuidade e descrição. Certo? Então, aqui nós já temos o primeiro momento da quantidade pura. A quantidade pura, ela unifica continuidade e descrição. Tanto é que o espaço ali, você não sabe se você está com predomínio, né, de uma continuidade, ele se espraia infinitamente, mas ele internamente tem uma tensão entre continuidade e descrição. A atração da origem à continuidade, certo? Olha como é que funciona agora a relação da atração com a continuidade e a repulsão com a descrição. A atração da origem à continuidade, se você tem um contínuo, é porque os algos qualitativos estão todos se atraindo tanto que eles estão indistinguidos, embora eles sejam distinções, sejam unos, então é um conjunto de algos próximos, né? E a repulsão corresponde à descrição. Então, aqueles algos postos no espaço podem, no seu poder de atração, dão margem, dão vazão à continuidade, e na repulsão correspondem à descrição, certo? A compreensão da quantidade pura só pode ser alcançável na inseparabilidade desses dois momentos. Então, aqui, esse momento aqui é interessante, da exposição, né? Já sabemos que essa quantidade pura é a unificação de continuidade e descrição, que essa descrição e essa continuidade, na origem, são repulsões e são atrações, como isso se manifesta, e agora a indicação de que a compreensão da quantidade pura só é alcançável na inseparabilidade desses dois momentos. Portanto, qualquer quantidade pura é a continuidade e a descrição como aspectos transfigurados da repulsão e da atração, né? A atração dando origem à continuidade, porque está tudo próximo, contínuo, e a repulsão dando origem à descrição, né? Descrição, porque são variáveis discretas.
Então, aquilo que enlaça esses dois momentos é a quantidade pura. Ou seja, a quantidade pura não admite mais diferenciações qualitativas. Isso é uma passagem muito bem construída na página 5 da Ângela Gonçalves. Portanto, nós temos aqui a quantidade pura. E essa quantidade pura ela tem uma unificação ineliminável de duas determinações. A quantidade, a continuidade, originada pela atração, e a descrição, originada pela repulsão. Mas esse jogo entre continuidade e entre repulsão, na quantidade pura, ele ainda é manifestamente pendente para, evidentemente, para a atração, para a continuidade. É só você pensar, vamos supor, vamos pegar aqui uma exemplificação que não estava ao alcance de Hegel, mas que podia muito bem figurar como uma exemplificação, que é a consideração de uma energia. A energia, ela tem, por exemplo, como o calor, ela tem a condição de ser espraiamento infinito, né? Você pode determinar uma diminuição da intensidade, mas você não pode dizer que parou aqui aquela radiação térmica. Ela parece espraiar. Tanto é que as ondas eletromagnéticas também são frequências dentro dessas formas de radiação. Portanto, ou seja, dizendo de modo diferente, distinto, a radiação térmica é uma frequência, um campo de frequência dentro das radiações eletromagnéticas. E aí significa o quê? Que você, dentro da energia, você tem as duas coisas postas. Tem um algo que está se espraiando, né? Mas esse algo, ele está dentro de uma continuidade, de uma infinitude. Então, aqui nessa relação da quantidade pura, quem está comandando, mesmo que sejam a continuidade e a descrição estejam suprassumidas, é a continuidade. No caso da quantidade determinada, do quanto, quem vai determinar é a descrição. Então, são formas tensionais de aparição. Ou algo aparece como quantidade pura, ou algo aparece como quantidade discreta. Ou algo, a tensão entre atração e repulsão se resolve pelo predomínio da atração, ou algo se resolve pelo predomínio da repulsão, no caso da quantidade determinada. Então, isso significa que Hegel vai colocar uma forma interessante de você compreender a teoria dos números, o estatuto ontológico, ontometafísico aí, da matemática. Porque agora eu compreendo o quanto como uma relação interna que tem duas possibilidades, né? Mas que existe um predomínio, uma prevalência de uma determinada condição sobre outra condição, no caso, a de repulsão sobre a de atração. De repulsão, porque na hora que eu tomo algo dentro de um múltiplo, dentro de um grande processo de atração, eu vou repelir os que estão próximos e vou configurar o específico, a quantidade, o número. Muito bem. Então, senhores, a unidade desses momentos da continuidade e da descrição é o resultado do jogo entre atração e repulsão. Hegel diz, aqui, seguindo ainda a indicação de Ângela Gonçalves, que a descrição é o resultado do jogo, que a quantidade é a unidade desses momentos. Aqui o próprio Hegel, ele afirma que essa quantidade é a unidade dos momentos de atração e repulsão, que estão postos, né? Ele não fala atração e repulsão, entenda aqui, ele diz momentos da continuidade da descrição, mas ela é unidade, inicialmente na forma de na forma da continuidade. Então, se eu quiser entender a condição
da pura quantidade, eu tenho que entender o predomínio da continuidade. Certo? É isso que o Rego está dizendo quando ele diz, mas ela, né, a quantidade pura, é na forma de um predomínio de um dos mesmos, dessa relação, da continuidade. A continuidade é aqui o exemplo do puro espaço, do puro tempo. O puro espaço, o puro tempo, você tem o predomínio de algo que que se espraia infinitamente. Porque naquela condição você tem o predomínio do ilimitado. Né? Você pode entender aqui nessa questão, não é uma alusão que faz Hegel, mas pode perfeitamente caber aqui, o predomínio da quantidade pura é o reino do ápero de Anaximandro. É algo que se desenvolve infinitamente, em todas as direções. Mas aquilo que se desenvolve infinitamente para Hegel, na tradução do conceitual hegeliana, é uma condição de continuidade de algos, de pontos, de descrições, de quantidades, sob o predomínio do contínuo. Muito bem. Então, agora nós vamos para os dois conceitos que são chaves aqui para que a gente possa chegar aos nossos momentos conclusivos, para retomar novamente aqui, para deixá-los um pouco mais delimitados, que é o conceito de continuidade e o conceito de descrição. Me refiro aqui também ainda às posições de Ângela Gonçalves, né? Ela diz o seguinte: a continuidade e a reposição da imediatidade através da determinação própria do ser para si em sua verdade. A continuidade é o relacionar-se a si mesmo que se supera, certo? Então, reposição da imediatidade do ser para si. O relacionar-se de si mesmo. Então, na hora que o ser se relaciona consigo mesmo de uma forma que ele já reconhece suas qualidades como outro, já reconhece, portanto, ele como si, ele no ser para si, ele pode considerar essa relação que se dá entre repulsão e atração nessa dinâmica interna como um contínuo, como um relacionar-se eterno, como fluxo eterno. Então, agora você tem um conceito de continuidade, né? Vamos dizer assim, específico aqui, de uma forma mais detalhada. E o conceito de descrição seria, mas o que é repelido ali dentro? Você tem um fluxo de quê? De coisas, de algos, né? De uns. E esse repelido é ele mesmo. O que está ali dentro do fluxo são partes que estão num contínuo, porque elas estão sobre a égide da atração. Mas é ele mesmo que está, portanto, no fluir para fora de si, que se engendra. Então, devido à qualidade de estar aí do repelido, este discernir do fluxo é continuidade interrompida, portanto, é quantum, portanto, é qualidade, é quantidade determinada. Certo? Muito bem. Para finalizar essa segunda parte, o segundo momento, nós temos a seguinte questão a apontar. A quantidade, portanto, contém ambas, continuidade e descrição, como momentos, mas postos imediatamente com grandeza contínua. Um todo que é unidade, uma unidade compacta como unidade do discreto. Quando esta imediatidade é superada, esta imediatidade é o um. Aqui a quantidade se apresenta como grandeza discreta. A quantidade é um todo como grandeza discreta e contínua. Aqui já estamos na página 6 do artigo de Ângela Gonçalves. Tá? Me reporto aqui novamente para
trabalhar essa questão de superação dessa unidade discreta entre contínuo e discreto, para agora, essa imediatidade superada, eu tenho um. Em termos panorâmicos, você tem o acabamento do ser, que agora, dentro do esgotamento, como me referi a algumas passagens, em algumas situações anteriores, esse esgotamento de todas as suas possibilidades de reconhecimento de qualidades, ele se transforma num indiferenciado, numa qualidade, numa continuidade por atração, mas ao mesmo tempo ele repulsa, porque são qualidades determinativas, não são qualidades, vamos dizer assim, não é a continuidade, é a junção desses muitos, mas prevalecendo ainda na condição, a sua condição ali, mesmo que não seja determinativa, de algo, né? Na hora em que essa imediatidade é superada, isso se transforma no um. Aqui a quantidade se apresenta como grandeza discreta. A quantidade é um todo. Quantidade agora é um todo. É uma grandeza discreta e contínua. Ela é um ser fora de outro e pode ser posta de dois modos. Enquanto contínua, ela continua a si mesma sem negação. Enquanto não contínua, ela é interrompida enquanto grandeza discreta. O que é que o número vem a ser aqui, então? Já estamos no parágrafo 102, né? Porque quando eu falo da quantidade determinada, como essas duas últimas passagens que eu me referi, elas são quantidades que se referem ao parágrafo 101. E no parágrafo 102, você tem o número, que é o conceito de número, que seria o quanto que tem o seu desenvolvimento e a sua determinidade completa. E agora, o quanto, ao incluir como elemento 1, contém em si o número contado. Certo? Bem, diante disso, o ambiente da quantidade, ele fica finita, da quantidade discreta, do quanto ela fica resolvida. E agora o Hegel pode tratar das questões, vamos dizer assim, mais básicas, que é presente na ciência da lógica em epítome, que é a forma como essas unidades determinadas, esses quantos, podem se relacionar entre si. E ele coloca 6 modos, 3 básicos e 3 por contraposição, que é a adição, a multiplicação e a potência. Então, você tem o ser nessa sua unidade, nessa sua imediatidade, entre continuidade e descrição superada, ou está resolvida, eu não preciso mais reelaborar, foi esgotada essa possibilidade, e eu tenho agora ele no seu momento de manifestação quantitativa. Na hora que essa manifestação quantitativa tem um domínio da continuidade, ela é pura. Na hora em que isso é superado, eu tenho um. E agora, com um, eu posso, diante do outro um, fazer 3 operações básicas, que é exatamente, vamos dizer assim, aquilo que estaria na base da teoria dos números, que é considerar as operações da aritmética e as considerações que vão propiciar a compreensão das questões elementares da contagem. Então, você agrega os uns, você agrega de vários modos distintos, né, por parcelas ou por parcelas de parcelas, por adição, por multiplicação ou por potência. Tudo bem? Bem, senhores, com isso eu termino o segundo momento e passo para o terceiro momento. O terceiro momento, na verdade, é um momento só de distração conclusiva. É um momento apenas de fazer um exercício livre, de trazer esses conceitos de Hegel para determinadas situações em que nós nos deparamos, tanto na filosofia, como na matemática, como na física, onde essas construções conceituais de Hegel podem ser de referência significativa para elucidar certos aspectos. A primeira que eu vou lhes colocar, então, nesse terceiro momento aqui, apenas para fazer uma leitura do seu anúncio, seria a
constitui-se na consideração crítica, a partir do repertório conceitual presente na lógica de Hegel, a título conclusivo, ilustrativo, de 3 fenômenos referenciais, onde essas situações foram mal compreendidas ou foram, pelo menos, não resolvidas também. Um é o caso da história da filosofia, no caso do paradoxo de Aquiles da tartaruga. O segundo é a questão do aspecto do cálculo diferencial integral, né, onde tem uma passagem do limite para a integração, ou da derivada para a integração, onde se recorre a certos conceitos na matemática que não se pode sair daqueles conceitos, exatamente porque é o predomínio do simbólico, do lógico, puro na matemática, em detrimento daquilo que o Hegel está trazendo, que é uma compreensão lógico-ontológica, né, como um estatuto do ser. E aí, um desses paradoxos, e o terceiro seria da mecânica quântica, o paradoxo onda-partícula. Tudo bem? Então, como trazer essas conceituações do número, do quantum, que está no parágrafo 101, para elucidar parte dessas questões? E aí, tanta atenção no parágrafo 101, como no parágrafo 99 e 100 também. Então, esses 4 parágrafos, 99, 100, 101, 102, 99, 100, se referindo à quantidade pura, e o 101, 102, que está sob a minha responsabilidade de explanação sobre o quanto da quantidade posta, né, como diz Hegel, ou a quantidade determinada, como esses conceitos, principalmente no que diz respeito à relação entre continuidade e descrição, podem nos auxiliar em minimamente nos referir a essas 3 situações agora elencadas. Ora, o que acontece com o paradoxo de Aquiles, proposto por Zenão de Eleia, é que você tem uma situação onde esses conceitos de continuidade e descrição são colocados de forma indistinta, certo? O Hegel tem uma forma de se referir a essas questões que depois ele vai tentar recorrer a esse cabedal conceitual para enfrentar as aporias em Kant, né? E aí nós podemos, então, só para auxiliar essa estratégia, utilizarmos aqui no paradoxo de Aquiles e a tartaruga. Aquiles e a tartaruga saem, percorrem uma determinada distância, só que o paradoxo começa a evocar uma confusão no estabelecimento dos conceitos de continuidade e de descrição, porque cada vez que o Aquiles se desloca, a tartaruga também se desloca, mas a relação que tem entre um ponto e outro da tartaruga e um ponto e outro de Aquiles, reduzido ao infinito, redundaria numa quantidade de tempo infinito para alcançar o outro ponto. Se você tem um determinado segmento de reta, e você vai cortar infinitamente, se você considerar cada corte infinito, ou cada distância percorrida com determinado referência correspondente temporal, você tem uma soma infinita. Como é que uma soma infinita vai resultar em algo finito? Esse é o paradoxo de Aquiles e a tartaruga, proposto por Zenão de Eleia, para mostrar que o ser parmenidiano, de fato, ele é uno e ele é completamente incapaz de reconhecer o movimento, né? Acho até que isso distancia muito de Parmênides, mas não é o caso aqui para nós discutirmos essa questão. Ora, o que acontece é o seguinte: quando você pega uma determinada determinado espaço, esse espaço pode ser visto de 2 modos. O espaço pode ser visto de modo da sua continuidade e do modo da descrição. Quando você está tomando aqui um espaço AB, um segmento, por exemplo, de 1 quilômetro que seja entre o início e o final da variação de espaço do início da corrida de Aquiles e a tartaruga para o final da corrida, você tem uma quantidade já de quantum. Portanto, você tem uma quantidade de metragem que corresponde a uma quantidade determinada.
Quando você está pegando cada espaço de segmento e tomando aquele espaço como um espaço puro, que você pode cortar infinitamente, você está tomando, por outro lado, dentro da mesma aporia, dentro do mesmo exemplo, uma outra situação onde você considera o espaço de forma infinita. Como é que eu posso levar um espaço de forma infinita, por exemplo, uma quantidade pura, e, por outro lado, uma quantidade determinada dentro do mesmo exemplo? Eles não cabem. Portanto, isso é uma aporia. Mas uma aporia que eu procurei aqui o nome que o Hegel designa isso, quando ele se refere a Kant, que tem um nome específico, que eu não esqueci de anotar aqui, que é muito interessante, mas é uma contradição que o Hegel, se eu conseguisse ver aqui, é só para... Uma contradição que tem um nome específico aqui na história da matemática também, na filosofia da matemática e da lógica. Certo? Muito bem. Mas essa aporia, então, só pode ser resolvida se você considerar o caso a partir de uma consideração referencial pela quantidade determinada por quantum. O espaço, quando ele se apresenta como quantidade determinada, ele está no âmbito da finitude. Ele está no âmbito da finitude, então você tem entre dois pontos, você tem uma ressolutibilidade. Embora você possa dividir infinitamente os tempos entre um ponto e outro, a soma daquilo ali é que a gente denomina em série. Ela vai acumular para um ponto específico. Eu estou, na verdade, somando vários quantums, várias quantidades determinadas. Eu estou somando 30 centímetros, 1,5 metro, que é Aquiles da primeira passada, 1 metro, 1,20 m, dependendo da estatura, dependendo do vigor da passada, com os 2 centímetros do primeiro passo da tartaruga. Eu culmino 2 mais 2 mais 4 dentro das operações de soma ou adição, de multiplicação de potência, eu tenho uma quantidade determinada. Né? Eu tenho que a tartaruga andou 30 centímetros, 40 centímetros, e Aquiles 1,5 km no mesmo tempo. Né? Porque o tempo, se eu for tomar com uma forma indiscriminada, como contínuo, aí eu tenho que situar a relação que se opera aí dentro dessa condição conceitual. Eu não posso trazer uma condição de espaço infinito para tratamento de espaço determinado, certo? O segundo exemplo seria uma aporia que tem no cálculo diferencial integral, que é a passagem do limite, para quem conhece o cálculo diferencial integral, do limite para a integração. Existe um conceito presente no cálculo diferencial, porque o cálculo diferencial é exatamente uma ferramenta matemática desenvolvida por Newton para dar conta dessas aparentemente infinitas divisões que você pode ter, essas aporias entre infinito, que eram mais ou menos operantes na matemática. O Newton queria resolver toda a questão de considerar o centro de massa da Terra num ponto. Então, como é que seria possível? Ele desenvolve essa ferramenta para elucidar essa questão e aí trabalhar alguns percursos lá na sua teoria da gravitação. E nessa discussão, o Leibniz, que faz uma formalidade maior, ele se utiliza de um determinado conceito, o conceito de limite, quando uma quantidade tende para um ponto. Mas para provar que ele tende para aquele ponto, a matemática se utiliza de certas ferramentas e relações lógicas, né, que são conceitos que a gente lá na matemática reconhece como épsilons e deltas. São quantidades que, quando algumas vamos supor, uma determinada quantidade está convergindo para um ponto, epsilon, ela tem um resultado, uma definição em outro ponto, epsilon. Né? Só que esses épsilons e deltas, eles são exatamente formalidades, eles não explicam que, na verdade, o que você tem no conceito de limite e no conceito de integração é uma condição de suprassunção ineliminável de quantidade pura
ilimitada, não é? De atração entre partes e a quantidade de repulsão, de discrição. Discrição e continuidade estão postas ali. Na hora que eu tendo para um ponto, vai ser uma numeração, como no caso da tartaruga de Aquiles, porque o contínuo comandando no puro, ele é invertido e passa a ser determinado do 1 na quantidade discreta, na quantidade determinada, no quantum. Então, eu voltei o quantum, eu tenho isso, não preciso recorrer a uma simbologia matemática apenas formal. Eu posso compreender isso à luz de uma conceituação ontológico ideal. Portanto, eu preservo a objetividade das partes que estão ali postas. Faz também com que seja possível, no meu entendimento, de se compreender conceitualmente o paradoxo onda-partícula, né? Que é muito afastado do tempo de Hegel, mas que você tem aquela situação na mecânica quântica, praticamente que foi postulada por Planck em 1900 e por Einstein em 1905, e que foi melhor, vamos dizer assim, delimitada dentro de um determinado fenômeno por Einstein, no chamado efeito fotoelétrico, de 1905, onde o Einstein prova que uma determinada luz incidindo sobre uma placa metálica, ela pode arrancar elétrons. E como é que ela pode arrancar elétrons? Se o que se considerava antes é que a luz seria uma onda eletromagnética. Ele vai dizer porque essa onda eletromagnética viaja como energia, mas ela atua como partícula nas placas na placa de metal, arrancando um determinado elétron e fazendo com que aquele elétron salte. E aí ele faz todo o cálculo matemático de como isso é possível e recorre ao conceito de fóton. Então, agora a luz, que era algo indiscriminado, ilimitado, ela tem, dentro dessa ilimitação, vamos dizer assim, a luz com quantidade pura, dentro do conceito de Hegel, ela ainda, dentro da quantidade pura, dentro dessa forma de viagem, como quantidade pura, como onda eletromagnética, ela ainda tem um algo lá dentro. Ela tem aquilo que o Einstein determinou de fóton e que fora determinado lá por Max Planck por quantum, né? na compreensão da radiação de fundo lá do Max Planck. Então, ambos os conceitos de quantum e agora o conceito de Einstein de fóton são formas da quantidade pura se resolver em determinado momento, numa condição de ultrapassagem do resultado da atração. Algo simplesmente faz com que, aquele momento, o fóton de luz, ele se destaque daquele manancial de outros fótons e atue diretamente com determinada frequência sobre aquele elétron e provoque uma determinada estabelecimento de um choque e de um determinado ângulo, onde o Einstein reconhece a equação para descrever isto estatisticamente. Bem, senhores, era isso que eu gostaria de apresentar. Agradeço a atenção e, caso existam algumas questões pendentes, vocês me formulam que eu, se possível, se tiver condições e estiver ao meu alcance, terei o prazer em atender. Vocês, por gentileza, fiquem atentos aos nossos desdobramentos. Na próxima semana teremos o nosso penúltimo encontro do semestre desse grupo de esforços em torno dessa obra, e nós teremos a finalização por conta um dos nossos coordenadores, nosso Marcos Fábio, que fará a finalização daqui a 2 semanas. Então, portanto, os senhores acompanhem, por gentileza, essas apresentações finalizadoras. Obrigado e agradeço a atenção.